Me chamaram de bandida a vida toda sem eu ter feito nada, mas quando meu acusador estava quase morto... Olá, meu povo querido. Antes de começar a contar minha história, deixa eu pedir uma coisinha para vocês. Se vocês gostarem do que vão ouvir, não esqueçam de deixar um like, comentar aqui embaixo de qual cidade vocês estão assistindo e, se ainda não são inscritos no canal, apertem aquele sininho, porque vocês não vão querer perder as próximas partes dessa história que mudou minha vida completamente. Pode acreditar em mim, vocês vão ficar de boca aberta com o que aconteceu. Meu nome é Rosa, tenho 62 anos e hoje vou contar para vocês uma história que carrego no peito há décadas. Uma história sobre como às vezes a vida nos testa de formas que a gente nem imagina, sobre como as pessoas podem nos julgar sem conhecer nossa verdade, e sobre como Deus tem planos que a gente só entende muito tempo depois. Vocês sabem aquela sensação de quando todo mundo, na sua volta, tem uma opinião formada sobre quem você é, mas essa opinião está completamente errada? Pois é, essa foi minha vida inteira. Desde pequenininha sempre fui vista como a ovelha negra da família, a filha problema, a que não prestava. E o pior de tudo é que eu nunca entendi o porquê. Nasci e cresci numa cidadezinha do interior, daquelas onde todo mundo conhece todo mundo e as fofocas correm mais rápido que o vento. Minha mãe, Dona Conceição, era uma mulher rígida, dessas que acreditava que disciplina se fazia na base da vara e que criança tinha que ser vista, mas não ouvida. Meu pai, seu João, era um homem trabalhador, mas calado demais, que chegava em casa cansado da roça e mal olhava nos nossos olhos. Eu era a do meio entre 3 irmãs. Tinha a Marlene, 2 anos mais velha, que sempre foi a filha perfeita, a que tirava notas boas na escola, ajudava em casa sem reclamar e nunca dava trabalho. E tinha a Cristina, 4 anos mais nova, que era a caçulinha mimada, a que conseguia tudo com um sorrisinho e nunca levava bronca por nada. E eu era a Rosa, a teimosa, a que sempre estava metida onde não devia, a que questionava as coisas quando deveria só obedecer. Não que eu fosse uma criança má, entende? Eu só tinha uma curiosidade natural, queria entender o porquê das coisas, e isso incomodava minha mãe profundamente. Lembro como se fosse ontem de uma tarde de domingo. Eu devia ter uns 8 anos. O cheiro de feijão temperado com louro vinha da cozinha, misturado com o aroma doce do bolo de fubá que minha mãe tinha feito para o café da tarde. As janelas estavam abertas e uma brisa morna balançava as cortinas de chitão florido que ela mesma havia costurado. Eu estava no quintal, sentada debaixo da mangueira, observando as formigas carregarem migalhas de pão que eu havia espalhado no chão. Sempre fui fascinada pela organização delas, pela forma como trabalhavam juntas, sem brigar, cada uma fazendo sua parte. Era muito diferente do que acontecia lá dentro de casa. Foi quando ouvi vozes altas vindo da sala. Reconheci imediatamente a voz estridente da minha tia Alzira, irmã da minha mãe, que sempre vinha nos visitar aos domingos carregando fofocas frescas da semana. Ela falava num tom de quem estava compartilhando um segredo muito importante. Conceição, você precisa ficar de olho nessa menina. A Rosa tem uns jeitos que não me agradam nada. Ontem mesmo eu vi ela conversando com aqueles meninos da rua de baixo, os filhos da Zefa. Você sabe como é essa família, né? Gente sem vergonha na cara. Meu coração começou a bater mais rápido. Eu sabia exatamente do que ela estava falando. Na verdade, eu tinha apenas devolvido uma bola que havia caído no nosso quintal. Os meninos estavam procurando por ela e eu, educadamente, entreguei de volta. Não teve conversa alguma, muito menos qualquer coisa de errado. Ai, Alzira, essa menina vai ser minha perdição, respondeu minha mãe com um suspiro carregado de resignação. Desde pequena, ela é diferente das outras duas.
tem uma rebeldia no olhar que me preocupa. Às vezes fico pensando de onde ela tirou isso. É sangue ruim, irmã. Às vezes pula uma geração e aparece assim, do nada. Você lembra da prima Joana, lá de Ribeirão? Era igualzinha. Terminou mal, coitada. Fugiu de casa aos 16 com um vagabundo qualquer e nunca mais deu notícia. Eu engolia em seco. As formigas continuavam seu trabalho, incansável aos meus pés, mas minha atenção estava completamente voltada para aquela conversa que me cortava por dentro como um punhal afiado. Elas estavam falando de mim como se eu fosse uma criminosa, uma perdida, quando tudo que eu havia feito era devolver uma bola para umas crianças. O que me preocupa é a influência que ela pode ter nas outras duas, continuou minha tia. E eu podia imaginar perfeitamente a expressão de preocupação exagerada no rosto dela. A Marlene é uma santa, mas sabe como é, né? Irmã mais velha, às vezes, pode contaminar as mais novas com ideias erradas. A Marlene tem juízo, graças a Deus. É na Cristina que eu fico de olho. Ela ainda é muito influenciável, minha mãe respondeu, e ouvi o barulho de xícaras sendo colocadas nos pires. Mas pode deixar que eu vou dar um jeito nessa Rosa. Disciplina é o que ela precisa. Fiquei ali parada, sentindo o sol da tarde esquentar minha cabeça, enquanto um nó se formava na minha garganta. Aos 8 anos, eu ainda não entendia completamente o que estava acontecendo, mas uma coisa ficou muito clara naquele momento. Eu era vista como um problema. Não importava o que eu fizesse ou deixasse de fazer, sempre haveria uma interpretação negativa dos meus atos. Naquela noite, durante o jantar, minha mãe estava mais silenciosa que o costume. O único som na mesa era o das colheres batendo nos pratos de alumínio e o rangido da cadeira de madeira do meu pai quando ele se mexia para pegar mais farinha. A luz amarela da lâmpada pendurada sobre a mesa criava sombras dançantes nas paredes descascadas da nossa cozinha. "Rosa!", disse minha mãe de repente, me fazendo pular ligeiramente no lugar. Sua voz tinha aquele tom que eu já conhecia bem, o tom que vinha antes de uma bronca. "Quero que você pare de ficar conversando com qualquer um na rua. Menina direita não fica batendo papo com moleque." Eu olhei para ela confusa. "Mas, mãe, eu só devolvi a bola deles que caiu aqui, no quintal." "Não me venha com conversa", ela replicou, batendo a colher com força no prato. "Eu sei muito bem o que vi, e não quero mais ver você perto desses meninos. Ouviu bem?" Meu pai continuou comendo em silêncio, como sempre fazia quando as tensões aumentavam. A Marlene me lançou um olhar de reprovação, balançando a cabeça como se eu tivesse realmente feito algo terrível. A Cristina, pequenininha ainda, apenas observava tudo com olhos curiosos. "Sim, senhora", murmurei, baixando a cabeça para o prato. Mas por dentro, uma revolta começava a crescer. Como podia ser errado devolver uma bola? Como podia ser errado ser educada com outras crianças? Aquela foi apenas a primeira de muitas situações similares que se seguiriam ao longo dos anos. Parecia que, não importava o que eu fizesse, sempre havia uma interpretação maliciosa por trás. Se eu ria alto, era porque estava sendo vulgar. Se eu ficava quieta, era porque estava tramando alguma coisa. Se eu ajudava em casa sem que ninguém pedisse, era interesse. Se eu não ajudava imediatamente quando chamada, era preguiça e má vontade. Na escola, a situação não era muito diferente. As professoras que conviviam socialmente com minha mãe nas atividades da igreja já chegavam com uma opinião formada sobre mim. Lembro-me perfeitamente da Dona Aparecida, minha professora da 3ª série, uma mulher magra e de óculos grossos, que sempre usava vestidos escuros e sapatos baixos que faziam um barulho característico quando ela caminhava pela sala. Era uma manhã de terça-feira. O sol entrava pelas janelas altas da escola, criando listras de luz no chão de cimento queimado. O cheiro de giz e de merenda escolar pairava no ar,
misturado com um perfume barato que a dona Aparecida usava em excesso. Eu estava sentada na terceira carteira da segunda fileira, prestando atenção na lição sobre as regiões do Brasil, quando a Lucinha, que sentava ao meu lado, começou a chorar baixinho. Percebi que ela havia esquecido o lápis em casa e estava com medo de levar bronca da professora. Sem pensar duas vezes, abri meu estojo e ofereci um dos meus lápis para ela. Era um gesto simples, automático, do tipo que qualquer criança faria por um coleguinha em dificuldade. Mas quando a dona Aparecida percebeu o movimento, sua reação foi completamente desproporcional. Rosa, o que você está fazendo? A voz dela ecoou pela sala, fazendo todas as outras crianças se virarem para me olhar. Senti meu rosto esquentar de vergonha. Eu estava só emprestando um lápis para a Lucinha, professora. Ela esqueceu o dela em casa, expliquei com a voz trêmula. A dona Aparecida caminhou até minha carteira, os saltos dos sapatos fazendo aquele barulho seco no chão. Ela se inclinou sobre mim e pude sentir o cheiro forte do perfume misturado com café do café da manhã. Emprestar? Ou você está colando da Lucinha? Ela perguntou, com os olhos estreitados atrás dos óculos. Porque, pelo que eu sei da sua família, você não é exatamente um exemplo de comportamento. As palavras dela me acertaram como um tapa na cara. Ao meu redor, as outras crianças cochichavam e riam baixinho. A Lucinha, que deveria ter me defendido, apenas baixou a cabeça, fingindo que não tinha nada a ver com a situação. Não, professora, eu não estava colando. Eu só queria ajudar, insisti, sentindo as lágrimas começarem a se formar nos meus olhos. Ajudar, ela repetiu com um sorriso sarcástico. Menina, pelo que eu ouço falar, você precisa se preocupar em melhorar o seu próprio comportamento antes de querer ajudar os outros. Guarde esse lápis e fique quieta no seu lugar. Passei o resto da aula com a garganta apertada, tentando engolir o choro. Na hora do recreio, fui me sentar sozinha embaixo da árvore que ficava no fundo do pátio, longe das outras crianças. O vento balançava as folhas acima da minha cabeça, criando um jogo de luz e sombra que normalmente eu acharia bonito, mas naquele momento tudo parecia cinza. Foi ali, naquela solidão de criança incompreendida, que comecei a entender que minha vida seria sempre assim, uma luta constante para provar que eu não era aquilo que as pessoas pensavam que eu era. E o mais triste é que, com o passar dos anos, eu começava a me questionar se elas não estariam certas. Talvez eu realmente fosse diferente. Talvez houvesse algo de errado comigo que eu não conseguia enxergar. Mas a vida tem dessas ironias cruéis, não é mesmo? Às vezes ela nos coloca em situações que parecem confirmar todos os nossos medos, só para depois nos mostrar que tudo não passou de um grande mal-entendido. E foi exatamente isso que aconteceu comigo anos depois, quando me vi face a face com a pessoa que mais havia contribuído para criar essa imagem distorcida que as pessoas tinham de mim. Mas isso, meus queridos, é uma história que vai ter que esperar um pouquinho mais. Os anos foram passando e essa sensação de ser sempre a errada, a culpada por tudo, só foi crescendo dentro de mim. Quando completei 15 anos, já tinha me acostumado com os olhares tortos, com os comentários maldosos, com a sensação constante de que estava sendo julgada por crimes que nunca cometi. Foi nessa época que conheci o Antônio. O Antônio, ele era tudo que uma menina de 15 anos podia sonhar naquela época. Alto, moreno, com um sorriso que derretia qualquer coração e uma lábia que convencia até padre a largar a batina. Trabalhava na oficina mecânica do seu Valdivino, bem no centro da cidade, e todas as moças suspiravam quando ele passava na rua de moto, com aquela jaqueta de couro que o fazia parecer um galã de cinema. Eu me lembro perfeitamente do dia em que ele me notou pela primeira vez. Era uma tarde de sábado,
daquelas em que o calor subia do asfalto em ondas invisíveis e até os cachorros procuravam sombra para descansar. Eu tinha ido ao centro com minha mãe para comprar tecido na casa da Dona Mercedes, a única loja de aviamentos da cidade. O cheiro de óleo de máquina e graxa vinha da oficina, misturado com o aroma de café forte que seu Valdivino estava tomando na porta. Era final de tarde e o movimento na rua estava começando a diminuir. As pessoas se recolhiam para casa, se preparando para o banho e o jantar. Antônio estava encostado na parede da oficina, limpando as mãos sujas de graxa com uma flanela velha. Quando me viu passando, deu aquele sorriso que já tinha conquistado metade das moças da cidade. "Oi, Rosa", disse ele, e meu coração disparou. Eu não esperava que ele soubesse meu nome. "Você está cada dia mais bonita, sabia?" Senti meu rosto esquentar como brasa. Minha mãe, que caminhava alguns passos à frente, se virou com uma expressão que eu conhecia bem. Aquela mistura de desaprovação e preocupação que ela reservava para situações que considerava perigosas. "Rosa, anda logo!" Ela me chamou com uma voz que não admitia questionamento. Mas antes de me afastar, consegui murmurar um obrigada tímido para o Antônio, que continuou me olhando com aquele sorriso enquanto eu me distanciava. No caminho de volta para casa, minha mãe não disse uma palavra, mas eu podia sentir a tensão emanando dela como o calor de um fogão aceso. Os chinelos de dedo faziam um barulho ritmado no chão, de paralelepípedo, e o tecido que havíamos comprado balançava no braço dela a cada passo. Chegando em casa, ela foi direto para a cozinha, onde minha tia Alzira estava tomando o café da tarde com a Marlene. O cheiro de bolo de milho ainda pairava no ar, misturado com o aroma forte do café coado na hora. As duas mulheres se viraram expectantes quando nos viram entrar. "Alzira, você não vai acreditar no que acabou de acontecer", minha mãe disse, colocando o pacote de tecido sobre a mesa com mais força do que o necessário. "Aquele Antônio da oficina foi falar com a Rosa na rua, na minha frente." Minha tia quase engasgou com o café. "Antônio, o filho da Josélia?" ela perguntou, com os olhos arregalados. "Minha Nossa Senhora Conceição, esse menino é conhecido por namorar com metade da cidade. E pior, a família dele não tem bom nome nenhum. O pai dele, quando era vivo, vivia bêbado. E a mãe... Eu sei muito bem que tipo de família é essa." Minha mãe interrompeu, se servindo de café com mãos que tremiam ligeiramente de nervosismo. "O que me preocupa é que a Rosa correspondeu. Vi pela cara dela que ficou toda derretida. Eu estava parada ali na porta da cozinha, ouvindo aquela conversa sobre mim como se eu fosse um objeto, um problema a ser resolvido. A Marlene me lançou um olhar de superioridade, como se estivesse pensando: lá vem a Rosa arranjar confusão de novo. Menina, minha tia se dirigiu diretamente a mim, com aquela voz autoritária que usava quando queria dar lição de moral. Você precisa entender que homem, que nem esse Antônio não quer nada sério com moça de família. Ele quer é se aproveitar. E você, com essa sua natureza, como é que eu posso dizer? Você já tem uma tendência para se meter em confusão. Não pode dar ainda mais motivo para as pessoas falarem. Mas tia, ele só disse que eu estava bonita. Protestei, sentindo a injustiça daquela situação me queimar por dentro. Não tem nada demais nisso. Nada demais. Minha mãe quase gritou. Rosa, você tem 15 anos, que tipo de moça direita fica conversando com rapaz na rua? E ainda mais com esse tipo de rapaz. Foi então que meu pai apareceu na porta da cozinha. Ele havia chegado do trabalho e estava com a roupa ainda suja de terra, o chapéu de palha na mão. O cheiro de suor misturado com o aroma da terra molhada vinha dele, trazendo consigo a sensação de cansaço de um dia inteiro de labuta no sol. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou, percebendo a tensão no ar.
Sua filha está dando trabalho de novo, João, minha mãe respondeu, servindo café para ele sem olhar em meus olhos. Aquele Antônio da oficina foi mexer com ela na rua e ela ficou toda faceira. Meu pai me olhou por um longo momento, com aqueles olhos cansados que pareciam carregar todo o peso do mundo. Depois, suspirou e balançou a cabeça. Rosa, você vai ficar de castigo por 2 semanas. Nada de sair de casa, a não ser para ir à escola. E quando for para a escola, vai direto e volta direto, sem conversar com ninguém pelo caminho. Mas, pai, eu não fiz nada de errado. Protestei, sentindo lágrimas de frustração começarem a se formar. Não me contradiga, menina. Você sabe muito bem que, onde há fumaça, há fogo. E você já deu fumaça demais na vida. Subi para o quarto que dividia com minhas irmãs, com o coração apertado de revolta. A Marlene chegou poucos minutos depois, com aquele ar de quem vinha dar conselhos não solicitados. Rosa, você precisa se cuidar mais, ela disse, sentando na cama dela com uma pose de irmã mais velha preocupada. As pessoas já falam de você. Não pode dar mais motivos. E o que as pessoas falam, Marlene? Perguntei, me virando para ela com os olhos ainda úmidos. Me diz uma coisa só que eu fiz de errado na vida para merecer isso. Ela ficou em silêncio por um momento, mexendo nas pontas do cabelo. Não é o que você faz, Rosa. É como você é. Você tem um jeito diferente, sabe? Um jeito que chama atenção. E atenção demais. Nunca foi coisa boa para a moça direita. Naquela noite, deitada no escuro enquanto ouvia a respiração tranquila das minhas irmãs, comecei a entender que meu problema não era o que eu fazia ou deixava de fazer. Meu problema era simplesmente existir de uma forma que não se encaixava no molde que haviam criado para mim. Mas Antônio não desistiu fácil. Durante as 2 semanas de castigo, ele dava um jeito de aparecer no meu caminho para a escola. Nunca se aproximava muito, respeitando a distância, mas sempre acenou ou sorria quando me via. E eu, mesmo sabendo que não deveria, sentia meu coração acelerar cada vez que o encontrava. Quando o castigo acabou, não resisti. Numa tarde de quarta-feira, quando minha mãe pensava que eu estava na casa da minha amiga Lourdes estudando, encontrei com ele na Praça da Matriz. A praça estava quase vazia. Apenas algumas crianças brincavam de pega-pega perto do coreto e um ou outro casal de namorados caminhava devagar pelas alamedas. Conversamos por quase 1 hora, sentados num banco debaixo de uma antiga figueira que fazia sombra generosa. Antônio era engraçado, inteligente, me fazia rir de um jeito que há muito tempo eu não ria. Contava histórias das travessuras que fazia quando era criança, imitava o jeito de falar de algumas pessoas da cidade, me fazia sentir especial de um modo que eu nunca havia experimentado. Rosa, você é diferente das outras meninas, ele disse, pegando minha mão com cuidado. Tem um fogo nos olhos que me chama a atenção. Não é à toa que o pessoal fica de olho em você. As pessoas falam mal de mim sem motivo, murmurei, baixando a cabeça. E desde quando a gente tem que viver para agradar os outros? Ele levantou meu queixo delicadamente. Você não pode passar a vida toda se escondendo por causa do que os outros pensam. Aquelas palavras caíram no meu coração como chuva em terra seca. Pela primeira vez, alguém estava me dizendo que eu não precisava me envergonhar de quem eu era. Pela primeira vez, alguém via em mim qualidades ao invés de defeitos. Claro que esse momento de felicidade não podia durar muito tempo. Quando voltei para casa naquela tarde, encontrei minha mãe me esperando na porta com uma expressão que eu nunca havia visto antes. Era uma mistura de decepção, raiva e algo que parecia muito com desespero. Entra. Foi tudo o que ela disse, mas o tom da voz dela gelou meu sangue. Dentro de casa, meu pai estava sentado à mesa da cozinha, ainda com a roupa do trabalho, mas desta vez não havia cansaço nos olhos dele. Havia algo muito pior. Havia vergonha. A tia Alzira também estava lá, junto com a dona Nair.
nossa vizinha, uma mulher conhecida por espalhar fofocas mais rápido que fogo em capim seco. Senta! Minha mãe ordenou, apontando para uma cadeira no meio da cozinha. Eu me senti como uma ré diante de um tribunal. Rosa, começou meu pai, e pela primeira vez na vida ouvi sua voz trêmula. A dona Nair te viu hoje na praça com aquele rapaz, conversando, rindo, se comportando de um jeito que não condiz com uma moça de família. Dona Nair se mexeu na cadeira, claramente satisfeita por ser o centro das atenções. Ela era uma mulher pequena e magra, mas com uma língua afiada que compensava o tamanho. Usava sempre vestidos escuros e um coque apertado que esticava tanto a pele do rosto que parecia que ia rasgar. Eu não queria ser portadora de más notícias, disse ela com aquele tom falso de quem está adorando cada segundo, mas não podia deixar passar. A menina estava de mãos dadas com o rapaz, rindo alto demais, chamando a atenção de todo mundo que passava pela praça. Eu senti o mundo desabar. Não foi assim, pai. A gente só conversou. Ele é uma boa pessoa. Boa pessoa? A voz da minha tia Alzira cortou o ar como uma navalha. Rosa, esse menino já passou por todas as moças solteiras da cidade. Você acha que é diferente? Você acha que ele tem intenções sérias com você? Além do mais, continuou Dona Nair, se deliciando com cada palavra, todo mundo já anda comentando sobre vocês dois. Dizem que não é a primeira vez que se encontram escondidos. Imagina só o que as pessoas vão pensar da nossa família. Minha mãe estava parada atrás de mim e eu podia sentir a raiva dela irradiando como o calor de um ferro quente. O cheiro de comida na panela tinha se transformado em algo enjoativo, misturado com o perfume doce e enjoado da Dona Nair e o suor nervoso que começava a escorrer pelas minhas costas. Conceição, disse minha tia, se dirigindo à minha mãe, como se eu não estivesse ali. Você precisa tomar uma decisão drástica. Essa menina está fugindo do seu controle. Se você não fizer alguma coisa agora, ela vai terminar igual aquela prima nossa lá de Ribeirão. Eu sei, minha mãe murmurou, passando as mãos nervosas nos cabelos. Mas o que eu faço, Alzira? Já tentei de tudo. Castigo, conversa, punição, nada. Adianta. Foi quando meu pai se pronunciou e suas palavras caíram sobre mim como pedras pesadas. Então está decidido. Rosa vai passar uma temporada na casa da sua irmã Benedita, lá na capital. Longe daqui, longe desse rapaz, longe de toda essa confusão que ela mesma criou. Senti como se tivessem arrancado o chão debaixo dos meus pés. Tia Benedita era irmã mais nova do meu pai, uma mulher rígida que vivia numa pensão para moças trabalhadoras no centro de São Paulo. Eu havia visitado ela uma vez só, quando era pequena, e me lembrava perfeitamente da atmosfera sufocante daquele lugar. Pai, por favor, comecei a suplicar, sentindo as lágrimas começarem a escorrer. Eu prometo que não vou mais encontrar com ele. Prometo que vou me comportar direito. Tarde demais para promessas, Rosa, disse ele, evitando olhar nos meus olhos. Sua reputação já está manchada. E quando a reputação de uma moça se perde numa cidade pequena, não tem volta. Exatamente, concordou Dona Nair com um sorriso satisfeito. É melhor mesmo ela sumir por um tempo, deixar o povo esquecer. Passei aquela noite inteira acordada, ouvindo a chuva bater no telhado de zinco e sentindo meu mundo desabar completamente. Marlene tentou me consolar, mas suas palavras soavam vazias. É só por um tempo, Rosa. Quando você voltar, tudo vai ter se acalmado. Mas eu sabia que não era verdade. Sabia que minha família estava se livrando de mim, me mandando embora como quem joga fora um objeto quebrado que não tem conserto. 3 dias depois, eu estava na rodoviária da cidade, com uma mala pequena e o coração partido. O ônibus para São Paulo bufava na plataforma, soltando fumaça preta e fazendo um barulho ensurdecedor. O cheiro de diesel se misturava com o aroma de pastel frito do bar da rodoviária
e o suor nervoso dos passageiros. Minha mãe me acompanhou até lá, mas durante todo o caminho não trocamos uma palavra. Na hora da despedida, ela me deu um abraço rápido e formal, como quem cumpre uma obrigação. Se comporte direito por lá, foi tudo o que ela disse. E não faça sua tia Benedita passar vergonha. Quando o ônibus começou a se mover, olhei pela janela e vi minha cidade diminuindo até virar apenas um ponto no horizonte. Eu tinha 16 anos e estava sendo exilada por um crime que não havia cometido, por ter conversado com um rapaz, por ter rido alto demais, por ter demonstrado um pouquinho de felicidade numa vida que até então só conhecia julgamentos e repreensões. A viagem até São Paulo durou 8 horas e eu passei cada minuto pensando no Antônio. Será que ele já sabia que eu havia sido mandada embora? Será que estava procurando por mim? Ou será que minha família estava certa e ele era apenas mais um aproveitador que já tinha me esquecido? Cheguei na capital no final da tarde, com o coração apertado e os olhos vermelhos de tanto chorar escondido. A estação rodoviária era um mundo completamente diferente do que eu conhecia. Gente correndo para todos os lados, barulho de motores, buzinas, vozes gritando. O cheiro era uma mistura de escapamento, suor, comida de rua e algo indefinível que só as grandes cidades têm. Tia Benedita me esperava com uma placa com meu nome, como se eu fosse uma estranha. Ela era uma versão mais magra e mais séria do meu pai, com cabelos grisalhos presos num coque apertado e roupas que pareciam ter saído de uma loja de roupas para senhoras idosas. Rosa, disse ela, me cumprimentando com um beijo formal na bochecha. Espero que você venha disposta a trabalhar e a se endireitar. Não tenho tempo nem paciência para mimimi. A pensão onde ela morava ficava numa rua movimentada do centro, num prédio antigo de 3 andares com uma fachada que já teve dias melhores. O lugar cheirava a desinfetante barato, comida requentada e sonhos perdidos. Era exatamente como eu me lembrava. Um lugar onde as pessoas vinham para desaparecer. Meu quarto era minúsculo, com espaço apenas para uma cama de solteiro, um guarda-roupa pequeno e uma janela que dava para um pátio interno escuro. Dividia o banheiro do corredor com outras 5 moças, todas trabalhadoras de lojas do centro, mulheres sérias e cansadas que acordavam cedo e voltavam tarde. Nos primeiros dias, eu me sentia como um peixe fora d'água. Tia Benedita me conseguiu um emprego numa loja de tecidos, onde eu passava o dia inteiro cortando metros e mais metros de fazenda, atendendo senhoras exigentes que sempre encontravam defeito em tudo. Mas foi justamente nesse período de solidão e exílio que comecei a perceber algo estranho acontecendo. As cartas que eu escrevia para casa sempre ficavam sem resposta. Quando finalmente consegui ligar do orelhão da esquina para falar com minha família, a conversa foi fria e protocolar. "Como você está, Rosa?", perguntou minha mãe com uma voz que parecia vir de muito longe. "Estou bem, mãe. Com saudades de casa. Quando posso voltar?" Um silêncio longo do outro lado da linha. "Rosa, é melhor você ficar aí mais um tempo. As coisas aqui ainda não se acalmaram." "Que coisas, mãe? O que está acontecendo?" Outro silêncio. "Não é nada que você precise se preocupar. Cuide da sua vida aí, que nós cuidamos da nossa aqui." Quando desliguei o telefone, uma sensação estranha tomou conta de mim. Havia algo que eles não estavam me contando. Algo que ia além da minha suposta desonra com o Antônio. Mas o que poderia ser? Foi numa tarde de quinta-feira, 2 meses depois da minha chegada em São Paulo, que recebi uma visita inesperada. Eu havia acabado de chegar do trabalho e estava subindo as escadas da pensão quando a dona Lourdes, que cuidava da portaria, me chamou. "Rosa, tem uma moça aqui querendo falar com você. Diz que é da sua cidade." Meu coração disparou. Pensei imediatamente na Marlene ou na Cristina.
mas quando desci para ver quem era, quase desmaiei, de susto. Era a Neuza, uma moça 2 anos mais nova que eu, filha do dono do armazém da cidade. Uma menina que eu mal conhecia, que nunca havia trocado mais que cumprimentos comigo. E ela estava ali, na porta da pensão, com uma expressão no rosto que me disse imediatamente que as notícias que trazia não eram boas. Rosa, disse ela, olhando nervosamente para os lados, preciso conversar com você. É sobre o que está acontecendo na cidade. É sobre o Antônio. Depois que a Neuza me contou toda a verdade, passei 3 meses inteiros planejando minha volta. 3 meses trabalhando na loja de tecidos durante o dia e tramando minha vingança durante a noite. Eu sabia que não podia simplesmente aparecer na cidade e começar a gritar a verdade para quem quisesse ouvir. Ninguém acreditaria na palavra da Rosa, a bandida exilada, contra a família mais poderosa da região. Não, eu precisava de algo mais contundente, precisava de provas. E, principalmente, precisava mostrar para todo mundo que a Rosa que tinha saído dali não era a mesma que estava voltando. Durante esses meses, me transformei completamente. Cortei o cabelo bem curtinho, numa época em que mulher de família usava cabelo comprido. Comprei roupas mais modernas, aprendi a me maquiar, perdi a timidez de cidade pequena. A Rosa, que trabalhava no centro de São Paulo, era uma mulher diferente, mais confiante, mais esperta, mais perigosa, mas o mais importante foi a informação que consegui. Através de outras meninas que trabalhavam no centro e vinham de cidades do interior, descobri que a história da Silmara não era única. O delegado Joaquim tinha o costume de encobrir os escândalos da filha, sempre arrumando culpados convenientes para desviar a atenção. Foi a Carmen, uma menina de Araraquara, que trabalhava numa loja de sapatos, quem me deu a peça que faltava no quebra-cabeça. Rosa, você disse que sua cidade é pequena, né? Com um delegado mandão? Perguntou ela numa tarde, enquanto tomávamos café no intervalo do almoço. Isso mesmo. Por quê? Porque minha prima morava numa cidade assim, e aconteceu uma coisa parecida com uma menina lá. Só que dessa vez não deu certo, sabe? A menina que eles quiseram usar como bode expiatório tinha uma família forte que não se deixou levar. Aí o escândalo estourou mesmo. Meu coração disparou. E o que aconteceu? Descobriram que o delegado de lá estava envolvido num esquema de falsificação de documentos. Ele forjava certidões de nascimento, de casamento, essas coisas, para encobrir os problemas da família e dos amigos influentes da cidade. Quando a coisa veio à tona, foi uma confusão danada. Falsificação de documentos, claro. Como eles conseguiriam fazer um bebê desaparecer sem deixar rastros? Como a Silmara teria saído da cidade e voltado como se nada tivesse acontecido? Passei as 2 semanas seguintes pesquisando, fazendo contato, descobrindo como funcionava esse tipo de esquema. E quanto mais eu descobria, mais claro ficava que o delegado Joaquim não era apenas um pai protetor. Ele era um criminoso que usava o cargo para encobrir os próprios crimes e os dos outros. Foi quando decidi que havia chegado a hora de voltar. Cheguei na cidade numa tarde de sábado, 6 meses depois de ter saído. Mas não voltei escondida, com o rabo entre as pernas como todo mundo esperava. Não, senhor. Voltei no ônibus das 5 da tarde. Aquele que chegava quando a cidade inteira estava na rua, fazendo compras, conversando na praça, vivendo a vida social do final de semana. Desci do ônibus usando um vestido vermelho que havia comprado especialmente para a ocasião. Vermelho chamativo, do tipo que nenhuma moça direita de cidade pequena ousaria usar. Meus cabelos curtos estavam penteados num estilo moderno e eu usava batom da mesma cor do vestido. Queria que todo mundo me visse. Queria que soubessem que a Rosa tinha voltado.
E como souberam? O murmúrio começou ainda na rodoviária e me seguiu pela rua principal. As pessoas paravam o que estavam fazendo para me olhar, umas com curiosidade, outras com desaprovação, mas todas me olhando. Caminhei devagar pela rua, cumprimentando conhecidos com um sorriso que não chegava aos olhos. Boa tarde, dona. Como está, seu Pedro? Como se nada tivesse acontecido. Como se eu não tivesse sido expulsa da cidade como uma criminosa. Meu primeiro destino não foi a casa dos meus pais, foi a casa do delegado. A casa da família de Silmara ficava numa das ruas mais nobres da cidade, uma construção grande com um jardim bem cuidado na frente. Era ali que morava o homem que havia destruído minha vida para proteger a própria filha. Bati na porta com 3 pancadas firmes. Foi a própria Silmara quem abriu. E quando me viu, o rosto dela ficou branco como papel. Rosa, ela sussurrou, olhando nervosamente para os lados. O que você está fazendo aqui? Ela estava diferente, mais magra, com olheiras profundas, uma expressão no rosto que eu conhecia bem, a expressão de quem carrega um peso na consciência. Oi, Silmara, disse eu com a voz mais doce que consegui. Posso entrar? Preciso conversar com você e seu pai sobre uma coisa muito importante. Rosa, não é uma boa hora. Meu pai não está... Claro que está. Interrompi, empurrando a porta gentilmente e entrando na casa. Vi o carro dele na garagem. O interior da casa era exatamente como eu imaginava. Móveis caros, tapetes importados, quadros nas paredes. O cheiro era de cera de móvel e perfume caro. O cheiro do poder e do dinheiro que havia me destroçado. Silmara, quem é? Veio uma voz grossa do fundo da casa. É a Rosa, papai. Ela respondeu com a voz trêmula. O barulho de passos pesados se aproximando. Quando o delegado Joaquim apareceu na sala, sua expressão passou por várias transformações. Surpresa, raiva e, finalmente, um tipo de frieza calculista. Ele era um homem grande, de bigode grisalho e barriga proeminente. O tipo de homem que estava acostumado a ser obedecido sem questionamentos. Mas, quando me olhou naquele dia, viu algo nos meus olhos que não estava esperando. Não viu mais a menina assustada que havia sido expulsa da cidade. Viu uma mulher. Rosa, disse ele, tentando manter o tom autoritário. Que surpresa você estar de volta. Pensei que tivesse se acostumado à vida na capital. Me acostumei sim, seu Joaquim. Aprendi muitas coisas lá, principalmente sobre falsificação de documentos. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que parecia que o ar havia virado chumbo. A Silmara se agarrou no braço do pai e eu pude ver o medo crescendo nos olhos dele. Não sei do que você está falando, disse ele, mas a voz saiu menos firme do que ele queria. Claro que sabe. Tirei da bolsa uma pasta que havia preparado cuidadosamente. Tenho aqui cópias de certidões de nascimento que foram registradas no cartório da cidade, mas que nunca existiram de verdade. Tenho também depoimentos de pessoas que pagaram para que o senhor resolvesse problemas familiares. E tenho principalmente a informação de onde está a criança que a Silmara teve do Antônio. A Silmara começou a chorar. Não aquele choro delicado de moça bem educada, mas um choro desesperado de quem estava vendo sua vida desmoronar. Rosa, por favor, ela suplicou. Eu não queria que acontecesse nada com você. Eu juro que não sabia que meu pai ia... Cala a boca, Silmara! O delegado gritou, mas já não havia mais autoridade na voz dele. Havia apenas desespero. Sentei-me na poltrona mais cara da sala, cruzei as pernas e sorri. Pela primeira vez na vida, eu tinha o poder. Pela primeira vez, eram eles que estavam com medo. Olha só como as coisas mudaram, disse eu, saboreando cada palavra. 6 meses atrás, vocês me expulsaram desta cidade como se eu fosse uma criminosa. Destruíram minha reputação, separaram minha família, fizeram todo mundo acreditar que eu não prestava. E tudo isso para encobrir os crimes de você. O que você quer? Perguntou o delegado.
se deixando cair pesadamente numa cadeira. Justiça, respondi simplesmente. Quero que vocês contem a verdade. Quero que toda a cidade saiba quem realmente não presta aqui. Rosa, a Silmara se aproximou tentando me tocar o braço. Você não entende. Se essa história sair, vai destruir não só a mim, mas minha família inteira. Minha mãe, meus irmãos. Olhei para ela com uma frieza que nem eu sabia que possuía. E você acha que eu me importo? Você se importou comigo quando deixou que eu fosse culpada pelo que você fez? Se importou com minha família quando deixou que eles me expulsassem de casa? Mas, Rosa, você pode recomeçar. Você é jovem, pode construir uma nova vida. Nova vida? Levantei da poltrona de um pulo e eles recuaram assustados. Eu tinha 16 anos, Silmara. 16! Você roubou minha juventude, minha família, minha cidade natal. Você me transformou numa exilada por causa dos seus erros. O delegado tentou recuperar a compostura. Olha aqui, Rosa. Sei que você está com raiva, mas pensa bem no que está fazendo. Você está mexendo com gente poderosa. Posso tornar sua vida muito difícil. Comecei a rir. Um riso alto, livre, que ecoou pela casa inteira. Difícil, seu Joaquim. Minha vida já foi o inferno por causa de vocês. Que mais o senhor pode fazer comigo? Me expulsar da cidade? Já fizeram isso. Destruir minha reputação? Também já fizeram. Separar minha família? Idem. Peguei a pasta e me dirigi à porta. Vocês têm até segunda-feira para decidirem se querem contar a verdade para a cidade ou se preferem que eu conte do meu jeito. E acreditem, do meu jeito vai ser muito pior para você. Saí da casa deles e caminhei pela rua principal como se fosse dona do pedaço. As pessoas continuavam me olhando, sussurrando, especulando. Mas agora eu não me importava mais. Que falassem, que especulassem. Logo, muito em breve, iam descobrir qual era a verdade de verdade. No domingo, fui à missa. Sim, vocês ouviram bem. Fui à Igreja da Matriz, a mesma igreja onde minha mãe rezava todo domingo, onde a família do delegado se sentava sempre no primeiro banco, onde as pessoas de bem da cidade se reuniam para mostrar sua devoção. Entrei usando o mesmo vestido vermelho do dia anterior. Caminhei pelo corredor central da igreja com a cabeça erguida, cumprimentando as pessoas que conheci. Podia sentir os olhares, os sussurros, a tensão no ar, mas continuei caminhando até me sentar no banco do meio, bem onde todo mundo podia me ver. Quando a família do delegado chegou, o mal-estar foi visível. A Silmara estava de braço dado com um rapaz que eu não conhecia, provavelmente o noivo arranjado às pressas para encobrir a história. Ela evitava olhar na minha direção, mas eu podia ver que suas mãos tremiam. Durante toda a missa, fiquei observando as pessoas. Minha mãe estava lá, 3 bancos à frente, mas não se virou nenhuma vez para me olhar. Minhas irmãs também estavam lá. A Marlene com cara de desaprovação, a Cristina com curiosidade juvenil. Quando a missa terminou, fiquei sentada enquanto todo mundo saía. Esperava que as pessoas viessem falar comigo, que alguém tivesse a coragem de perguntar por que eu tinha voltado. Mas não, saíram todos em silêncio, me evitando como se eu fosse uma doença contagiosa, exceto uma pessoa, Rosa. Me virei e vi Dona Mercedes, a dona da loja de tecidos onde minha mãe sempre comprava. Uma mulher já idosa, mas com olhos espertos e uma reputação de quem sempre soube de tudo o que acontecia na cidade. Dona Mercedes, cumprimentei, me levantando. Menina, você cresceu e ficou bonita, disse ela, me examinando da cabeça aos pés. E pelo que eu vi, também ficou esperta. A senhora viu o quê? Ela sorriu, um sorriso que tinha décadas de segredos guardado. Vi você entrando na casa do delegado ontem. Vi a cara dele quando você saiu. E estou vendo a cara da Silmara hoje. Ela se aproximou e sussurrou. Seja lá o que você descobriu, menina. Eu torço para que você faça a coisa certa. E o que seria a coisa certa, na opinião da senhora?
A verdade, Rosa, sempre a verdade. Por mais que doa, por mais que incomode, por mais que destrua pessoas que se acham intocáveis. Naquele momento, entendi que não estava sozinho. Havia outras pessoas na cidade que sabiam que algo estava errado, que suspeitavam da versão oficial dos fatos. Pessoas que estavam esperando alguém ter coragem de falar a verdade. Na segunda-feira não precisei fazer nada. A própria família do delegado se encarregou de contar tudo. Não foi de forma pública. Não foi através de um pedido de desculpas oficial. Foi através da fofoca, que em cidade pequena corre mais rápido que incêndio em capim seco. Alguém da família, nunca soube quem, começou a contar pedaços da história. Que a Silmara tinha engravidado, que tinham usado meu nome para desviar as atenções, que o delegado tinha forjado documentos para fazer a criança desaparecer. Em 3 dias, a cidade inteira sabia de tudo. E sabe o que aconteceu? Nada do que eu esperava. Eu achava que as pessoas iam vir me pedir desculpas. Achava que minha família ia me procurar chorando, pedindo perdão pelo que tinham feito comigo. Achava que finalmente ia receber o reconhecimento de que sempre fui inocente, mas não foi isso que aconteceu. As pessoas simplesmente passaram a me evitar mais ainda, como se eu fosse uma lembrança incômoda de algo que eles preferiam esquecer, como se minha presença ali fosse um espelho mostrando a maldade e a covardia de que eles foram capazes. Minha mãe, quando finalmente me encontrou na rua, não pediu desculpas, apenas disse: Rosa, você já provou seu ponto, agora é melhor você voltar para São Paulo e deixar essa história morrer. Foi aí que entendi a lição mais importante da minha vida. Às vezes, as pessoas preferem viver na mentira do que enfrentar a verdade. É mais cômodo acreditar que a Rosa é uma bandida do que admitir que foram injustos, cruéis e covardes. Fiquei mais uma semana na cidade, apenas para mostrar que podia ficar, que ninguém mais tinha o poder de me expulsar. Mas no fundo, eu já sabia que não havia mais nada para mim ali. A cidade que um dia foi minha casa havia me rejeitado quando eu era inocente e continuava me rejeitando agora que minha inocência estava provada. Não era mais uma questão de verdade ou mentira. Era uma questão de orgulho ferido, de pessoas que não conseguiam admitir que estavam erradas. Voltei para São Paulo, mas voltei diferente. Voltei sabendo que às vezes a justiça que conseguimos não é a justiça que queremos. Voltei sabendo que provar nossa inocência nem sempre nos devolve o que perdemos. E vocês sabem o que aconteceu depois? Vivi, simplesmente vivi. Construí uma nova vida na capital. Conheci pessoas que me julgavam pelo que eu era, não pelo que outros diziam sobre mim. Me casei com um homem bom que nunca me viu como bandida, apenas como Rosa. Tive filhos que cresceram sabendo que a verdade da mãe deles era mais importante que a opinião alheia. Voltei à minha cidade natal apenas 3 vezes em 40 anos. Uma para o enterro do meu pai, outra para o enterro da minha mãe, e a última para o enterro da minha irmã Marlene. Na última vez, já uma senhora de 60 anos, encontrei a Silmara no cemitério. Ela também estava mais velha, com cabelos grisalhos e rugas ao redor dos olhos. Quando me viu, começou a chorar. Rosa, disse ela, eu carrego essa culpa há 40 anos. Não passa um dia sem que eu pense no que fizemos com você. Olhei para ela por um longo momento. E sabem o que senti? Pena. Pena de uma mulher que havia passado 40 anos se martirizando por algo que eu já tinha superado há décadas. Silmara, disse eu, você pode parar de carregar essa culpa. Eu já te perdoei há muito tempo. Mesmo? Mesmo depois de tudo? Mesmo depois de tudo. Porque guardar rancor é como tomar veneno, esperando que a outra pessoa morra. E eu escolhi viver, não morrer aos poucos de amargura. Ela continuou chorando, mas agora eram lágrimas de alívio.
Obrigada, Rosa. Muito obrigada. Voltei para São Paulo naquele mesmo dia e nunca mais pus os pés naquela cidade. E agora, aos 62 anos, contando essa história para vocês, eu entendo que tudo teve um propósito. Se eu não tivesse passado por tudo aquilo, não teria me tornado a mulher que sou hoje. Não teria aprendido a ser forte, independente, a não depender da aprovação dos outros para ser feliz. Eles me chamaram de bandida a vida toda. E sabem de uma coisa? Talvez eu tenha mesmo me tornado uma bandida. Uma bandida que roubou sua própria vida de volta. Uma bandida que recusou a ser vítima para sempre. Uma bandida que escolheu o perdão em vez da vingança, a vida em vez da amargura. E se isso me faz bandida, então eu tenho orgulho de ser uma.